Bom, acho que todo mundo aqui deve conhecer Minecraft, ou pelo menos já viu alguma série dentro do Minecraft. Normalmente um machinima, sei lá, como Fuga Impossível, por exemplo. Mas se tem um jogo que todo mundo pega pra fazer uma série dentro do Minecraft, é FNAF. Existem várias séries, filmes dentro do Minecraft que a galera cria que são baseados em Five Nights at Freddy's. E o vídeo de hoje não vai ser diferente, já que vamos analisar uma série dentro do Minecraft baseada em Five Nights at Freddy's, que é a série do Akira. Essa série ela lançou em 2020 e basicamente ela é baseada no primeiro jogo de FNAF. Quer dizer, cada temporada foca em um jogo de FNAF, pelo menos do 1 até o 6, porque eu sei que a sétima temporada foca nos livros em si. E eu acompanhei essa série desde o lançamento dela. Eu acompanhei até a primeira e terceira temporada, quando chegou a quarta eu já parei de ver, eu não me lembro mais de nada dessa série porque já faz muito tempo que eu não assisto, então eu não me lembrava de muita coisa. E basicamente nesse vídeo a gente vai analisar essa série e dar uma crítica no final dela, falar se ela é boa ou é ruim. Antes de começar o vídeo, créditos ao Akira por ter feito essa série, e agora vamos falar sobre a série do Akira de Five Nights at Freddy's. Vamos começar apresentando o Akira, que é o nosso protagonista. Ele tinha saído do ensino médio e não conseguiu encontrar nenhum emprego, e por causa disso ele ia ser despejado do apartamento dele. Então o Akira encontra o jornal de um emprego de guarda noturno em uma pizzaria chamada Fred Fazbear's Pizza. Então, como ele não tinha muitas opções, ele vai atrás do emprego. Então o Akira chega no emprego e encontra um segurança da manhã chamado Goten, que menciona para o Akira sobre que à noite acontecem coisas bizarras, e que também todos os guardas noturnos saem do emprego no dia seguinte. Então o Goten vai embora e assim o Akira conhece um outro segurança chamado Gabriel, que diferente que os outros guardas, ele se manteve lá por uma semana. E acontece que esse episódio foca mais no Gabriel apresentando a pizzaria pro Akira, basicamente eles explorando o lugar. Mas então eles recebem um telefonema que era o chefe deles, que engraçado que quem fazia o chefe era o minguado que avisou o Akira para tomar cuidado com os animatronics. E só isso mesmo, ele deixou em aberto. Então depois de um tempo toca às 6 da manhã e os dois vão embora. O próximo episódio começa com Akira se arrumando e indo pro trabalho. E lá ele encontra o Gabriel e os dois começam o seu turno da noite. E algo que o Akira e o Gabriel percebem é que os animatronics estavam desligados e também eles encontraram alguém dentro da sala de segurança deles. Então o Akira usa a lanterna pra acordar a pessoa e lá dentro eles percebem que aquela pessoa era na verdade o faxineiro do lugar chamado Breno. Ele tava trancado lá dentro porque o Goten trancou ele lá. Então o Breno fala as coisas clássicas de uma série de Five Nights at Freddy's. Toma cuidado, essa pizzaria não é o que parece, ou cuidado com os animatronics, tal, você me entende. Então o faxineiro vai embora e o Akira e o Gabriel ficam na sala de segurança conversando. Então eles escutam barulho e decidem ver o que estava acontecendo, até que eles percebem que o Bonnie desapareceu. Mas então eles encontram o Bonnie parado e vão para a sala de segurança, mas então eles escutam barulho do lado de fora e decidem abrir a porta e o Bonnie ataca eles. Então agora eles ficam presos na sala de segurança enquanto o Bonnie estava observando eles. Então eles decidem fugir pelo duto de ar que tinha dentro da sala. Então agora o Akira e o Gabriel continuam o caminho no duto até que eles chegam no porão. Eles até tentam sair de lá, mas a porta estava trancada. Então eles decidem tentar encontrar a chave que estava lá no local. E lá eles encontram a caixa da Puppet e também eles encontram um tablet que o Gabriel acabou perdendo. Mas o tablet não estava mais funcionando. E algo que eles também percebem é que a música da caixa parou de tocar. E lá eles encontram a caixa aberta, mas eles encontraram a chave também. E eu não sei porque eles também decidem voltar para a sala da caixa. Eles encontram a Puppet que depois desaparece novamente até que ela aparece e ataca os dois. Os dois conseguem sair do porão e decidem correr para a sala de segurança, mas depois eles saem correndo para a saída do local e vão embora. Esse episódio começa com Akira tendo um pesadelo com o Homem de Roxo, então ele acorda e decide ir pra Fazbear trabalhar. E chegando lá, ele vê o Gabriel e ele menciona sobre o pesadelo que o Gabriel também teve, mas algo que o Akira percebe é que a cortina do Fox estava aberta. Mas isso não importa, porque o zelador aparece e culpa os dois por terem quebrado uma câmera de segurança. Mas então o telefone toca e agradece por eles terem sido os primeiros guardas a ficarem mais tempo naquele lugar, e também falam para eles tomarem cuidado com a Puppet e explicam como é
é que ela funciona. E acho que todo mundo sabe, né? Basicamente você tem que ficar dando corda na caixa pra ela não sair. Então a energia acaba e o Fred desaparece. Então o Breno tenta ir embora, mas tem um problema. Algo que eu não falei que é citado no primeiro episódio é que a energia, quando ela acaba, as portas se fecham como uma forma de segurança. Por que disso? Não me pergunta. Então agora o Gabriel teve uma ideia de ir para o porão e ligar o gerador. Então o Gabriel se separa para procurar a chave do gerador, enquanto o Akira e o Breno decidem ficar na sala. Mas eles escutam um barulho no porão e eles vão atrás do Gabriel. E lá dentro o Akira e o Breno encontram a chave do gerador e ligam a energia do local. Então eles tentam sair do porão e encontram o Gabriel na porta do porão, até que eles percebem que o Foxy sumiu e... Eu vi esse barulho? Não faz sentido. Então agora o Akira e o Breno se levantam e percebem que o Gabriel tava estranho, já que ele tava pálido e também ele não tinha visto o Foxy. Então o Akira e o Breno ficam meio assustados e preocupados com o Gabriel e eles decidem ir embora do local. Bom, esse episódio começa que nem o anterior, com o Gabriel ainda parado na frente do restaurante, só que do nada aparece um homem de roxo que ataca o Gabriel. Acho que eu não preciso falar quem é esse tal homem de roxo. Assim, corta pro Akira que tava indo pro trabalho. E algo que eu acho engraçado é que dá pra ver que o Akira não vê nenhum dos cartazes procurados do Gabriel, mas ok, vamos continuar. Então o Akira percebe que na frente do restaurante tem alguém que tá tentando entrar lá, e essa pessoa era o William. Quer dizer, Nico era o nome dele. O Nico fala que ele seria um novo guarda de segurança, já que o outro desapareceu. Então o Akira e o Nico entram na pizzaria e encontram o Breno dentro da sala de segurança. E também o Akira aproveita e apresenta o restaurante pro Nico, apresentando também os animatronics que o Nico acha desinteressantes. Então eles voltam pra sala de segurança, só que teve um problema. O Nico acaba quebrando a alavanca da porta, fazendo com que eles ficassem presos dentro da sala de segurança. Então o telefone começa a tocar e o cara do telefone comenta sobre a caixa de ferramentas que estava dentro do porão que eles podiam utilizar para consertar a porta. Então eles decidem usar os dutos para chegar até o porão, só que lá dentro o Fox ataca eles, mas assim mesmo eles conseguem chegar no porão. E no porão eles encontram a caixa de ferramentas, até que eles encontram um rastro de sangue e uma sala secreta que lá dentro estava o Springtrap. Então os três decidem entrar dentro da sala para ver o que tinha lá dentro, e lá dentro estava o Springtrap. Então o Akira fica desesperado e eles decidem sair da sala, só que eles percebem que a música da Puppet parou de tocar, e assim eles decidem fugir do local. Mas eles são atacados pela Chica e eles percebem que todos os dentes esqueletos estavam olhando para eles, e então eles percebem que o Fox sumiu e o Fred e o Bonnie estavam olhando para eles, como se eles estivessem irritados com a presença do Nico. Então eles correm até a sala de segurança e o Fred aparece na janela, enquanto o Akira fala sobre chamar a polícia, mas o Nico ele se recusa em chamar a polícia. Então eles tentam sair da sala de segurança, mas são atacados pelo Fred enquanto o Nico desaparece. Então o Akira e o Breno vão pro porão pra tentar achar o Nico, e algo que eu achei engraçado é que dá pra ver a Puppet ali no cantinho. Eu não sei se isso acontece nos outros episódios, que deve ter os animatronics no canto e a gente nem percebe, mas possivelmente tem. Então o Akira e o Breno vão pra sala onde tava o Springtrap, mas eles são atacados pela Puppet. Esse episódio começa com Akira acordando na sala de segurança até que aparece o animatronic do Gabriel, que tenta falar com ele, mas o Nico aparece e destrói o Gabriel com um martelo e estranhamente ele estava feliz por isso. Então o Nico fala que depois do Fred ter atacado eles, ele tinha entrado dentro dos dutos, mas o Akira começa a suspeitar do Nico, então o Akira e o Nico vão atrás do Breno, já que o Breno tinha desaparecido e eles encontram ele lá no porão desmaiado. Então o Akira fala pro Breno sobre o Gabriel, só que quando eles chegam na sala de segurança, o corpo do animatronic do Gabriel desaparece. O Akira chama o Gabriel pro canto e fala sobre o Nico, que ele tá suspeitando muito do Nico, já que ele tá muito estranho. Só que o Nico aparece e assim o Akira fala para eles irem ao porão, e lá o Akira decide ir até a Puppet, mas é atacado por ela. Então o Akira dá corda na caixa e também ele e o Breno pegam duas máscaras para eles. Então o Akira fala para eles irem embora, até que eles percebem que os posters da pizzaria estavam com imagens do Golden Fred, e dentro da sala de segurança estava ele, o Golden Fred. O Akira vai até o Golden Fred com a máscara e percebe que não tem nada lá dentro, então ele tira a máscara e entra na sala, só que ele é atacado pelo Golden Fred. Então os três rapidamente saem correndo da pizzaria e vão embora daquele lugar.
Agora estamos no último episódio dessa temporada, que começa com Akira acordando por causa do telefone, e quando ele atende o telefone, era o Breno desesperado falando que foi para a pizzaria, só que ele é pego pelos animatronics. Então Akira rapidamente foi para a pizzaria e ele encontra o Breno dentro da sala de segurança. Então o Breno fala que também recebeu uma ligação do Akira pedindo ajuda e foi para lá. Então o Breno fala para eles irem embora, só que a energia acaba caindo, então eles tinham que ir lá no porão e ligar a energia. Mas durante isso eles são atacados pelo Fred e também encontram o Nico saindo do porão, então eles perguntam por que o Nico tava saindo de lá e também porque ele não tava nem um pouco assustado. Mas enquanto eles conversavam, o Bonnie aparece e ataca eles. Enquanto isso, todos os índios ficam com os olhos vermelhos olhando para eles. Então eles decidem ir para o porão e lá embaixo eles encontram o animatronic do Gabriel lá embaixo. Então eles chegam até a sala do gerador, até que o Breno percebe que ele não tava com a chave do gerador e deixou em outro lugar. Então a Akira percebe que esqueceu de tocar a caixa da Puppet e eles são atacados pela Puppet. Mas depois disso, eles começam a pensar em como abrir a sala do gerador e o Nico tava com a chave do gerador, enquanto o Akira suspeita ainda mais dele. Então o Akira percebe que a sala secreta estava com uma luz ligada. Então o Akira e o Breno iam ver porque aquela sala tava com uma luz ligada, enquanto o Nico ia ligar a energia. Então lá dentro eles percebem que o Springtrap desapareceu e que lá dentro estava o martelo do Nico. Então eles começam a interligar que o Nico possa ser o assassino do restaurante, já que os animatronics sempre ficam mais agressivos quando o Nico tá naquele lugar. Então eles percebem que o Nico ainda não ligou a energia e eles encontram o Goldie e Fred, mas eles rapidamente vão para a sala do gerador e veem que o Nico sumiu enquanto a alavanca do gerador não estava ligando. E algo que eu acho engraçado é que eles começam a rir, eles começam a coringar na situação. Mas enquanto eles vagam pelo lugar, eles são atacados pelo Goldie e Fred. Então eles saem do porão e são atacados pela Chica, então Akira e o Breno tentam abrir a porta, mas ela não abre. Então o Akira corre no banheiro e percebe que o Breno desapareceu. Então Akira entra na ventilação do banheiro, onde ele é atacado pelo Foxy, então ele continua o caminho até chegar no porão novamente. Então Akira tenta ligar o gerador de novo, mas sem sucesso, e fica irritado com o Nico e começa a coringar. Então Akira sobe de novo, mas ele acaba sendo cercado pelos animatronics no palco, até que a estrutura do palco cai, e assim, meus amigos, terminamos a primeira temporada de Five Nights at Freddy's do Akira. Acho que entre todas as séries que eu já vi de FNAF dentro do Minecraft, eu acho que essa foi realmente a mais produzida e a melhor e mais bonita. Porque, sendo sincero, eu adorei esses animatronics, eles estão muito bonitos, eu adorei a pizzaria, ela também tá muito bonita. Ela não é fiel ao FNAF 1, mas eu achei ela muito legal. E eu acho que essa primeira temporada, ela é bem simples para o início de uma história, para o início de uma série que ainda vai ter outras temporadas. Acho que as minhas únicas críticas seriam da questão do Nico, que ele é um personagem que, tipo, pô, na primeira aparição dele a gente já sabe que ele é o assassino, porque já revela que o nome dele é William, assim, mesmo que ele tenta trocar de nome na hora. Alguns personagens eu não consegui, tipo, falar se eu gostei se ou não, eu achei muitos dos personagens mais ou menos, tipo, o Gabriel, literalmente, ele participa de 4 episódios, morre e vira um animatronic pra morrer de novo. E também eu quero saber como o Nico fez o animatronic do Gabriel. Não sei se isso é explicado no futuro, se é explicado me corrigem, mas por enquanto eu acho isso bem quebrado e bem confuso, sendo sincero. Bem, se esse vídeo der certo, é bem possível que eu faça uma análise da segunda temporada. E algo que eu achei engraçado é que o Akira, ele tá reagindo à própria série dele, e isso eu achei bem engraçado. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vão lá ver a série do Akira, eu recomendo muito, ela até que é boa. Então até o próximo vídeo, não sei se eu vou trazer outros vídeos falando de séries dentro do Minecraft, baseados em Five Nights at Freddy's ou em outros jogos que eu comento. Então é isso, me segue nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.